E aí, pessoal, tudo bem? Olha eu aqui novamente, professor Rodrigo Barros, né? Com o meu canal aqui no YouTube, Professor Explica, né? Se você está chegando hoje aqui no canal, então não se esquece, né, de se inscrever, ativa o sininho para que você receba notificações sobre quando chegar um vídeo novo. E a gente vai falar muito sobre história, muito sobre ciências humanas aqui nesse canal, certo? Então, como prometido, né, já faz alguns dias aí que eu lancei o primeiro vídeo no nosso canal aqui, né? Um vídeo de apresentação, né? Com a proposta do canal, os objetivos, me mostrando aí, me apresentando. Agora a gente vai para conteúdos de fato de verdade, certo? No caso, pessoal, eu tenho algo preparado aqui sobre o conhecimento de história em si, né? O que de fato é história, o que de fato estuda história, qual é o objetivo da história, qual é a proposta, né? O que de fato a história é como ciência, tá bom? Então eu estou aqui com o meu notebook do lado, então, né? A gente vai deixar a coisa bem tranquila aqui, certo? Não vou ficar olhando somente para a câmera. Então eu estou com o meu notebook aqui do lado, onde eu tenho algumas informações que eu vou aqui pescando para trazer aqui para vocês, certo? Então, o que a gente vai tratar hoje aqui? Sobre conhecimentos introdutórios da história em si, tá bom? Primeira coisa que a gente tem que entender sobre história, né, para a gente desmistificar a história em si, o conhecimento histórico. Primeiro, pessoal, história não estuda o passado. Não estuda o passado. Aí talvez vai bugar a mente de muita gente. Mas, professor, como é que não estuda a história? Quando eu chego na sala de aula, lá o professor de história chega e conta um bocado de coisa de milênios passados, de séculos passados, de povos antigos, de acontecimentos que ocorreram há centenas, 2 centenas, 1000 anos atrás, às vezes muito tempo antes de Cristo. Como é que não estuda o passado? Não, é de fato, pessoal. A história ela necessita do passado, só que ela não estuda o passado. A história é uma ciência que trata, que estuda aquilo que acontece no momento em que o historiador está estudando. Deixa eu tentar explicar melhor. A história, ela estuda o presente. Então, no momento em que o historiador, aquele que está pesquisando, né, pesquisando fatos históricos, acontecimentos, no momento que ele faz certos questionamentos, que ele se indaga, né, ele traz algumas dúvidas, naquele exato momento, no momento em que ele está vivendo, na realidade que ele está vivendo, né, com coisas ao seu redor, aquele momento é que a história está estudando. Porque os questionamentos do historiador são no momento presente dele. A questão é que as dúvidas que ele tem, ele precisa, para poder respondê-las, se utilizar do passado. Ele vai ter que reconstruir todo o passado até chegar a uma conclusão para poder eliminar a dúvida que ele está tendo. Então, em suma, em resumo, né? A história, ela não estuda o passado. A história, ela estuda o presente, se utilizando da reconstrução do passado. Isso aqui, pessoal, é importante nós sabermos por quê. Para poder tirar um pouco dessa imagem da história ser uma disciplina decorativa. Decoram informações, decoram datas, decoram acontecimentos, decoram personagens históricos, pessoas importantes. Não, a história não é isso. A história é uma ciência muito mais complexa. A história é uma ciência que ela se preocupa em reconstruir os fatos para poder entendermos por que certas coisas estão acontecendo da forma que estão acontecendo hoje, no nosso tempo contemporâneo, no nosso momento. No momento em que a gente faz questionamentos. Então, se por acaso nós quisermos saber, por exemplo, por que nós temos o idioma que nós temos, a língua que nós temos. Poxa, por que eu falo português, por exemplo? Então, você vai utilizar a história para reconstruir todo o processo de construção histórico da formação do idioma português, até chegar nos dias atuais. Viu aí? Então, precisa desse jogo, né, de estar no presente e buscar no passado, na reconstrução do passado. Só que tem outro detalhe, que aí eu olho aqui. É o seguinte, a história, estudando o presente, se utilizando o passado, ela precisa de um objeto, de algo. Então tem que ter algo que vai fazer essa jogada do tempo.
E esse objeto, pessoal, é o ser humano. O ser humano é justamente esse que a história vai estudar. Então a história, ela é a ciência dos homens, nos homens no tempo. Então, toda vez que a história vai tentar reconstruir o passado, né, o historiador se utiliza do método histórico, do método científico da história, ele precisa ver todo esse processo centrado no ser humano. Porque os seres humanos, eles vão modificando o seu modo de ser, o seu modo de pensar, conforme o tempo vai passando. Ele é que é o agente transformador da história no decorrer dos séculos. Então, compreender os acontecimentos históricos, compreender a história, é compreender a si mesmo, viu, pessoal? É nos compreender. Compreender quem nós somos, por que nós chegamos aqui, o que aconteceu em vários momentos, né, vários séculos, várias décadas, vários milênios, para que a gente chegasse no momento que nós estamos hoje. Certo? Então, a história estuda o homem no tempo. Ela estuda o presente, reconstrói o passado, e o objeto de pesquisa é justamente o homem no decorrer do tempo. E outra coisa, quando ela estuda o ser humano, a história ela consegue perceber as transformações. Porque existem coisas que permanecem, mas elas sofrem uma leve alteração, né, no decorrer dos séculos, mas elas permanecem. Por exemplo, uma coisa que permanece, roupa. Né, roupa permanece. Só que com o passar do tempo ela vai se alterando, ok? Ela vai alterando o jeito, mas ela permanece. Mas também há mudanças. Então são coisas que eram de um jeito num determinado momento do passado e de repente ele está totalmente diferente. Como eu posso dar um exemplo, a questão do aparelho telefônico, né? Antes você tinha um telefone que era discado, né? Aquele velho orelhão na praça, na esquina. Hoje você tem um smartphone, né? Smartphone que tem inúmeras funções, inclusive gravar vídeo como eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo no smartphone, né? Tem uma tecnologia altíssima. Então há umas certas mudanças, né? Coisas que permanecem, mas coisas que vão mudando, né? O aparelho telefônico é um exemplo desse, né? Um exemplo desse. Então a história dá para poder compreender aquilo que muda e aquilo que permanece. E um detalhe importante, né, sobre essa questão introdutória da história. A história em si, né, um fato histórico em si, na verdade, essa é a palavra que eu estava buscando, ela, para poder ser história, né, ela precisa passar por um processo. O processo que ela tem que passar é o processo de escrita. Então, todo fato histórico, ela necessita ser escrito para poder fazer parte da ciência histórica. Porque se você for olhar, por exemplo, para a história da sua família, beleza, como é que você vai fazer, por exemplo, para a sua família ser lembrada daqui a 200 anos? Algum historiador, alguém interessado na história da sua família, vai lá, pesquisa sobre a sua família e registra, escreve. Então, a história ela também precisa da historiografia, escrita da história. Essa é a palavra, historiografia. Historiografia, história escrita. A história, para ser história, precisa estar escrita, pessoal. Né? É claro que a história, ela se utiliza de inúmeras fontes, como, por exemplo, documentos, né, escritos, né, cartas, documentos oficiais, tudo bem, uma coisa parecida com isso. Ela também se utiliza, por exemplo, de imagens, de fotografias, de desenhos, de filmes, de músicas, né? Inclusive, puxando aqui para o meu lado, aqui tem um cartaz aqui da Olimpíada de História, né? Que justamente a Olimpíada ela trata a história justamente dessa forma, né? Construindo os acontecimentos, né? A gente descobrindo certos acontecimentos históricos por meio de documentos dos mais diversos que existem. Então a história ela se utiliza. A história, quando se utiliza dessas ferramentas, né, desses documentos que podem ser diversos, ela está colocando no seu estudo justamente aquilo que ela chama de fontes históricas. As fontes históricas, elas são esses vestígios que ficam no decorrer do tempo, que podem ser, por exemplo,
podem ser fontes escritas, fontes visuais, fontes não escritas, fontes que não são materiais, né? Que são, por exemplo, imateriais. Por exemplo, uma fonte imaterial é uma dança, né? Uma melodia, um conhecimento, é uma fonte imaterial, né? Então ela se utiliza desses vestígios para poder construir a história, certo? Então o que a gente aprendeu aqui hoje nessa aula, né? Nesse encontro, na aula não, nesse encontro aqui entre nós, né? Esse bate-papo. Que, primeiro, a história não estuda o passado, ela estuda o presente, reconstruindo o passado. Segundo, o objeto da história é o ser humano no tempo. Terceiro, a história também ela tenta encontrar as mudanças e as permanências que ocorrem no decorrer do tempo. Quarto, os acontecimentos históricos, para poder ser história, eles têm que estar escritos, eles têm que ser escritos. E por último, o historiador ele precisa dos vestígios. E esses vestígios históricos são justamente as fontes, os documentos, que podem ser fontes materiais, fontes imateriais, visuais, né? E por aí vai. São inúmeras fontes que podem ser utilizadas. Depende muito do que o historiador vai querer estudar. Tá certo, pessoal? Então, esse nosso primeiro encontro, temos aí introdução à história. Eu espero que vocês tenham gostado. Só lembrando, viu, galera? Não esquece de se inscrever no canal se você não é inscrito. Não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações de qualquer vídeo que vai surgindo aí, né, no nosso canal, né? Eu espero, né, sempre colocar um vídeo por semana nesse comecinho, né? E sempre às quartas-feiras. E compartilha com quem você acha que é importante essas informações, né? Curte aí o vídeo, né? Dá um like. Tá certo, galera? Então, vou ficando por aqui e a gente vai se encontrando, né? Ah, detalhe, não esqueça de me seguir nas redes sociais, no meu Instagram, Professor Rodrigo Barros. Certo, galera? Então, forte abraço. Tchau!